Bom dia a todos. Hoje estamos retornando às nossas aulas, né? Depois de uns diazinhos de descanso. E prof, espero que vocês tenham descansado bastante, né? E pra gente voltar com gás agora para esse restinho de ano, para as nossas atividades e as nossas aulas. A prof sabe que vocês estão por casa, né? Não retornaram para a escola, mas a prof tá aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Bom, a gente vai voltar hoje à nossa aula de português, retomando a nossa história, a nossa fábula do rato do campo e da cidade. Porque na apostila nós vamos estar trabalhando hoje com as atividades da página, a partir da página 58, tá? Então a gente vai estar retomando aqui na página 58 as atividades. E para retomar essa atividade da página 58, nós vamos falar um pouquinho sobre aquele texto, o nosso texto, a nossa fábula do rato do campo e da cidade. O nosso texto, a nossa fábula, ela conta a história, né, do ratinho que morava no campo e que foi chamado pelo rato da cidade para ir visitá-lo. Tem uma característica importante nessa nossa história, que esse texto é contado através da fala dos personagens. As falas aparecem de forma direta, né? Por exemplo, aqui na parte onde fala assim, o rato da cidade torceu o nariz e disse... Então, ali aparece a fala dele, o que ele falou, realmente o que ele disse. E para mostrar que ele está falando, existe um sinal de pontuação aqui. E é esse sinal de pontuação que nós vamos estar explorando na aula de hoje. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre quando nós temos um diálogo, uma conversa num texto, como que nós vamos escrever e separar essa conversa do restante do texto da história. Porque se nós não separarmos usando o sinal de pontuação, a gente não sabe onde começa a fala do personagem e onde termina. Então, aqui na nossa apostila, na página 58, a gente tem uma explicação bem bacana sobre como usar esses sinais de pontuação para indicar que tem personagem falando na nossa história. Então, aqui nós temos assim, ó. Leia este trecho da história. Sim, já vou e não pretendo voltar. Olha lá. Sim, já vou e não pretendo voltar. O que marca o início dessa fala aqui, né, nesse trechinho da história? É o uso do travessão. Por quê? Porque o travessão, ele é um sinal de pontuação, tá? Esse sinal de pontuação, ele é esse sinalzinho aqui, esse tracinho que a gente usa. E ele está indicando que tem alguém falando, tá? Então, aqui diz assim... Que sinal de pontuação foi usado no início da frase? Represente-o. Qual que é o sinal de pontuação? A gente vai escrever ele aqui, que é o nosso tracinho, que é o travessão. Tá? Esse sinal de pontuação é usado nos diálogos. O diálogo é uma conversa entre duas pessoas. Então, lá na nossa história da fábula, a gente tinha o rato do campo conversando com o rato da cidade. Então, toda vez que um deles ia falar, vocês vão voltar lá e vão observar que sempre tinha esse sinal de pontuação aqui, que é o travessão, indicando que eles estavam falando. Esse sinal de pontuação, ele indica a fala do personagem, né? Ao que ele está falando. Além dos travessão, nós temos outro sinal de pontuação usado nos diálogos, nas conversas, né? Então, o travessão é usado nos diálogos para iniciar a fala do personagem. Mas e quando eu quero dizer que o personagem vai falar? Por exemplo, eu vou falar assim, o ratinho do campo falou. Qual que é o sinal de pontuação que eu vou usar no final dessa frase? Aí nós vamos usar os dois pontos, que são os dois pontinhos, né? Quando eu indico, quando eu tô colocando uma frase dizendo que alguém vai falar, eu vou usar os dois pontos. Então, aqui diz assim, oi, eu sou os dois pontos. Também sou usado nos diálogos para indicar que um personagem vai falar. E para indicar a fala do personagem, a gente usa o travessão. Então, os dois pontos eu uso para indicar que alguém vai falar e o travessão eu uso quando eu vou colocar a fala do personagem. Tá bom? Todo mundo entendeu? Combinado? Então, agora nós vamos fazer a atividade aqui da página 59. A atividade número 74, a primeira aqui. Agora que você já sabe os sinais de pontuação que usamos em um diálogo, volte ao texto e pinte-os. Então, nós vamos voltar lá no texto da fábula do rato do campo e do rato da cidade e nós vamos pintar esses dois sinais de pontuação, que é
o travessão e os 2 pontos. Toda vez que eles aparecerem lá, vocês vão pegar o lápis de cor e vão circular lá no textinho de vocês, tá bom? Vão ir lá e vão circular ele com o lápis de cor. A prof vai fazer aqui, nessa atividade aqui, para vocês perceberem. A prof vai fazer com uma caneta vermelha, tá? Para vocês perceberem. Então, a prof vai ir lá na história do rato do campo e da cidade e toda vez que tiver o sinal, os 2 pontos ou o travessão, a prof vai pintar. Então, por exemplo, aqui, ó. O rato da cidade torceu o nariz e disse. Tem 2 pontos, então eu vou circular os 2 pontos ali, ó. Tá? Aí, o que ele disse? Embaixo tem a fala dele. Não posso entender, primo. Como que começa esse parágrafo? Com o travessão. Então, eu vou circular o travessão, que é o meu sinal de pontuação. Isso vocês vão fazer em toda a fábula aqui. Nós vamos trabalhar de novo com o texto da fábula do rato e da cidade. Onde tiver travessão e os 2 pontos, vocês vão estar circulando usando o lápis de cor, tá? Depois que nós terminarmos essa atividade, então nós vamos vir para esse diálogo aqui da nossa apostila e vamos usar esses sinais de pontuação no diálogo, tá bom? Então, aqui diz assim: ao retornar para casa, o rato do campo encontrou seu antigo vizinho coelho e foi contar-lhe as novidades. Aí, vocês vão completar nesses retângulozinhos aqui, nos quadradinhos vermelhos, vocês vão colocar o sinal de pontuação correto. Quando for a fala do personagem, nós vamos usar o travessão. E quando estiver indicando que alguém vai falar, nós vamos usar os 2 pontos. Então, por exemplo, aqui. Ao retornar para casa, o rato do campo encontrou seu antigo vizinho coelho e foi contar-lhe as novidades. Amigo, fui conhecer a casa do meu primo da cidade. Você não imagina que aventura. Aqui está indicando que o ratinho está falando, é a fala dele, ele está falando. Então, eu vou usar o travessão. Agora, embaixo diz assim. O coelho, muito curioso, perguntou. Indica que ele vai falar. Então, eu vou usar os 2 pontos. Aí, agora aqui embaixo já vai ter o quê? A fala dele, né? O que aconteceu? Me conte tudo. Então, qual que é o sinal de pontuação que eu vou usar? Porque ele tá falando. Aqui é a fala dele. Vou usar o travessão. Isso vocês vão fazer em todos os quadradinhos aqui dessa atividade. Certo? Bom, terminada esta atividade, nós vamos para a página 50, desculpa, para a página 60. Página 60. Aqui na página 60, nós temos uma história em quadrinhos. Então, lá na fábula do rato do campo e da cidade, a gente tinha um texto, uma narração, que é um texto corrido. Agora, aqui nós temos uma história em quadrinhos. O que muda da história em quadrinhos, do texto para a nossa história em quadrinhos? Vocês podem observar? Vamos olhar aqui. O que tem de diferente? A prof vai tampar aqui um pouquinho a parte baixa, né? Para vocês observarem aqui a figura. Então, aqui, o que tem de diferente nessa história contada aqui através da história em quadrinhos do nosso texto lá? Nessa história em quadrinhos aqui, o que acontece? A fala dos personagens, ela não está em forma de texto, ela está usando os balões, tá? Então, quando nós fizemos história em quadrinhos, com que nós utilizamos o desenho, e a gente não vai utilizar o texto lá escrito, a narração, com o parágrafo, os sinais de pontuação. Nós vamos usar os balões para indicar que os personagens estão falando. A fala deles vai ficar dentro de um balãozinho. Ah, então, essa é a diferença da história em quadrinhos para o texto, para a história normal lá que a gente viu, que é do rato do campo e da cidade. E o que nós vamos fazer, então, nessa página aqui? Qual que é a atividade? Nas histórias em quadrinhos, o travessão não é usado para indicar a fala dos personagens. Por isso, são usados balões, que nem a prof explicou. Leia a tirinha e, em seguida, reescreva o diálogo. Então, quer dizer que vocês vão escrever de novo esse diálogo aqui dos personagens, usando corretamente o travessão. Então, agora, o que vocês vão fazer nas linhas abaixo? Vocês vão escrever a conversa entre o menino e o tigre, entre o menino e o Haroldo, mas em forma de texto agora. Vocês vão tirar a fala deles dos balões e vão escrever em forma de texto. Então, como que a gente vai fazer?
Primeira coisa, vai deixar o parágrafo. Se tem fala de alguém, o que que eu tenho que colocar? O travessão, né? Então, aqui, o primeiro personagem, o menininho, tá falando assim: olha, Haroldo, tem um quartizinho ali no chão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o travessão e vou escrever a fala do menino. Depois que o menino termina de falar, o que que eu vou fazer? Vou colocar o ponto. E aí, quem que vai começar a falar? O Haroldo. Então, se o Haroldo vai falar, eu tenho que começar em outra linha, porque é outro personagem que está falando, deixar o espaço do parágrafo novamente e colocar o travessão de novo. E aí eu vou colocar a fala do Haroldo, que é o outro personagem que está aqui. O Haroldo terminou de falar, quem vai falar novamente é o menino, porque está em outro balão. Então, eu tenho que começar em outra linha, com outro espaço de parágrafo, com outro travessão para colocar a fala do menino de novo. Então, toda vez que trocar, que for para outro balãozinho, o que que eu vou fazer? Tá dizendo que é outro personagem que está falando. Então, toda vez que o outro personagem fala, eu tenho que começar numa linha nova, deixar o espaço do parágrafo e usar o travessão para indicar que é outro personagem que está falando. Então, vocês vão escrever as falas deles fazendo isso, usando o parágrafo e o travessão, igual a prof fez aqui, ó. Espero que vocês estejam conseguindo observar direitinho aí, tá bom? Então, cada fala do personagem é uma nova linha com um parágrafo e uso do travessão, porque nós não vamos estar escrevendo a história em quadrinhos, nós vamos estar escrevendo ela em forma de texto, certo? Combinado? Terminada essa atividade, depois que vocês reescreverem as falas do Haroldo e do menininho, aqui da nossa história em quadrinhos, vocês transformarem ela num texto, nós vamos vir para a página 61 e agora nós vamos fazer o contrário. Agora nós vamos escrever uma história em quadrinhos e nessa história nós vamos utilizar os balões. Então, como nós vamos fazer a história em quadrinhos nessa página, nós não precisamos usar o travessão. Porque a história em quadrinhos, a fala dos personagens, ela é escrita onde? Dentro dos balões. Então, vocês vão estar escrevendo a fala deles aqui dentro dos balões. O que será que esse menino aqui está falando pro outro, né? Pro amigo dele? Vamos ver aqui o que fala a nossa atividade? Observe os quadrinhos a seguir. De acordo com as imagens, preencha os balões com o diálogo entre os personagens. Então, nós vamos olhar primeiro as imagens, né? O que nós temos na primeira imagem? 2 meninos, né? A segunda imagem a gente tem o quê? Um deles dando a bola para o outro. Na terceira imagem, o que aconteceu? Né? Vamos observar? E na última imagem, o que está acontecendo? Então, a gente vai pensar assim, que será que o menino loiro, que está com a bola embaixo do braço, falou para o outro menino? O que será que ele disse? E o que será que esse menino respondeu para ele? Se ele está com a bola, o que será que ele quer fazer, né? O que será que ele vai convidar? Será que ele vai convidar o amigo dele para jogar bola? E o que o amigo dele vai responder? Aí aqui, ele está alcançando a bola para o amigo. O que será que ele está falando para o amigo quando ele vai entregar a bola? Se fosse você, se fosse entregar a bola para o amigo, o que vocês falariam? Aí aqui, o que aconteceu? O menino está fazendo o quê? Ele chutou a bola, né? Quando ele chutou a bola, o que será que ele falou? E aí o outro menino viu que a bola ia bater aonde? No vidro. E aí olha a cara de desespero dele. O que será que ele falou pro amigo? Será que ele falou assim, meu Deus, olha o que você fez, né? O que será que ele falou pro amigo dele? Aí vocês vão escrever nesse balão aqui. E aqui vocês vão escrever o que o amigo que chutou a bola na vidraça e quebrou a vidraça, o que será que ele respondeu pro amigo que entregou a bola para ele? O que será que ele falou? Socorro, vou fugir, tô com medo, minha mãe vai me bater, ah, meu Deus, o que será que ele respondeu aqui pro amigo dele? Então, vocês vão criar um diálogo entre esses 2 meninos, usando apenas os balõezinhos da história em quadrinho. Lembrando que quando a história em quadrinhos não precisa usar o travessão. O travessão a gente só vai usar quando a gente estiver escrevendo em forma de texto. Aí a gente coloca o travessão para indicar a fala do personagem. Certo? Combinado? E a nossa última atividade de hoje, a nossa proposta, a gente vai fazer uma revisão sobre a carta, que é um meio de comunicação e é um gênero textual, uma forma de a gente se comunicar, né?
da gente falar com outras pessoas. Vocês lembram que vocês tiveram que produzir uma carta, né? Como se vocês fossem o rato do campo escrevendo para o rato da cidade. Aqui nessa atividadezinha que nós temos aqui na página 63, tá pedindo assim: agora vamos organizar uma carta de forma que ela fique na sequência correta. Recorte da página, aqui tá falando 81, mas é a página 79, que é essa página aqui que a prof destacou aqui para vocês verem, ó. Vocês vão tirar essa página, que é a página 79, e vão recortar esses retângulos aqui com as partes de uma carta. Depois, nós vamos organizar nesse espaço em branco aqui, esse recorte que vocês vão fazer, colocando os passos de forma correta, a sequência que a carta tem que estar organizada, conforme o modelo dessa carta aqui. Então, qual que vai ser o primeiro quadrado que nós vamos colocar aqui? Como que começa a carta? Começa com o local e a data, é o primeiro passo da carta, não é? Então, vocês vão procurar aqui aonde que tá o retângulo, que tem local e data, e vão colar aqui no espaço de cima aqui. Depois que nós colocamos a data, o que que nós colocamos? A saudação. Então, vocês vão procurar aqui aonde que tá a saudação, vão recortar e vão colar embaixo da data nesse espaço aqui. E assim vocês vão seguir a sequência, qual tá mostrando aqui na página 62, tá? Então, vocês só vão seguindo esses passos aqui para colar as partes certinhas da carta nesse espaço aqui, tá bom? E a prof espera que todos consigam fazer. Não é difícil, é só a gente seguir esses passos aqui. Primeiro o local e data, depois a saudação, depois a mensagem da carta, o que a pessoa que está escrevendo quer falar para outra. Por último, o agradecimento, né? Despedida, agradecimento. O agradecimento, ele é despedida. E, para terminar, quem que está assinando a carta, tá? Todos esses passos estão nessa folha aqui, tem todos os passos. Então, vocês vão só recortar e organizar na sequência corretinha aqui nessa página em branco aqui e colar, tá? E a última atividade é a nossa tarefa de casa. Nossa tarefinha de casa vai ser aqui na página 65. Então, a gente já viu o gênero carta, para se comunicar, que é a carta que o rato do campo escreveu para o rato da cidade. E além da carta, tem uma outra forma também que nós podemos nos comunicar, que é o bilhete, né? E aqui tem alguns tipos de bilhete nessa atividade aqui da página 65, que é a tarefa de casa, tá bom? A tarefa de casa, então, é a página 65. Por quê? Porque a página 64 a gente já fez na aula passada, que era produzir a carta. Então, agora aqui na página 65 a gente vai fazer essa atividade sobre o bilhete. O que diz na atividade da tarefa de casa? Leia os bilhetes. Em seguida, numere a segunda coluna de acordo com o objetivo de cada um. Então, aqui são 3 bilhetes. Um bilhete vai ser de agradecimento, um de elogio e o outro fazendo um pedido. Então, vocês vão ter que olhar aqui. Por exemplo, qual é o bilhete de agradecimento? Vocês vão ver aqui qual que é e colocar o número dele aqui onde diz agradecimento. Qual que é o bilhete que está fazendo um elogio? Olham o número dele e vocês colocam aqui desse lado. E qual é o bilhete que está fazendo um pedido? Vão olhar o número aqui e colocar aqui no quadradinho para indicar o qual que está fazendo o pedido. Então, essa é a nossa aula de hoje, a nossa atividade de tarefa também, tá? Qualquer dúvida, a prof está à disposição no WhatsApp. Lembrando sempre, vamos lembrar um pouquinho o que a prof falou até agora. Ou então, hoje nós trabalhamos com a questão do diálogo, né? Como que nós colocamos o diálogo lá no texto. Quando é a fala do personagem, quando vai indicar que alguém vai falar, nós vamos usar o sinal de pontuação, que são os 2 pontos, né? Aquele sinal bem lindinho, os 2 pontinhos, um em cima do outro. Esse aqui de baixo, ó, os 2 pontos. Quando é a fala de um personagem que ele tá falando, né? Eu uso o travessão, certo? E quando nós temos uma história em quadrinhos, nós não precisamos usar esses sinais de pontuação. Esses sinais só são usados num texto. A história em quadrinhos, o sinal, a gente usa só os balões para colocar a fala do personagem, certo? Então, obrigada por vocês participarem da aula de hoje. A prof espera que vocês consigam fazer as atividades e até a próxima aula. Um beijo a todos, estou com saudades e estou por aqui para qualquer dúvida que vocês precisarem. Beijão e até a próxima aula.